Oi, tudo bem? Eu hoje senti de trazer aqui meu laboratório sobre meu ciclo menstrual. O meu terapeutizando-se foi esse o foco, né, do trabalho, o tema que eu escolhi. Naquele momento eu ainda chamava de TPM, tensão pré-menstrual. Já não acredito nesse termo, nem nessa sensação, nem nessa criação. Ela já foi transmutada. Porque, né, cara, você fala pra uma pessoa que todo mês ela vai ter um período de tensão para chegar a alguma coisa. Como aquela pessoa pode olhar para o que vai chegar como algo prazeroso, né? Ou bom? Como ela pode se sentir bem num momento que foi imposto que é de tensão e ela acreditou? Então, esse termo para mim já não existe mais. É um período, meu bicho aqui, minha força sensória tá trabalhando meu corpo para uma grande transmutação, que agora eu sinto a menstruação como uma transmutação, como uma amiga, como uma companheira. Essa jornada maravilhosa de ser mulher nessa encarnação. E fiz aquele trabalho maravilhoso, um Gaspa sobre a amargura, e logo depois o meu ciclo chegou, né? A menstruação chegou, meu sangue amigo. E ele é muito mágico, né? Agora eu sinto uma magia muito grande na menstruação, nesse movimento do nosso útero, esse trabalho todo do nosso bicho, da nossa força sensória. Como isso está ao nosso favor, como isso é um grande poder que o feminino, o masculino também tem, né, seus poderes lindos, mas hoje eu vim falar desse feminino maravilhoso. E hoje eu senti muito assim quando eu acordei, quando eu me conectei com a minha menstruação, com o meu útero, meus ovários, meu sangue. O Gaspa me ensinou a conversar com o meu útero, com meus ovários, principalmente no período que eles começam a trabalhar para receber, para trazer esse sangue, né? É um trabalho bem grande que acontece. Eu já tinha feito alguns cursos, algumas vivências de ginecologia natural, que me deram uma percepção de todo esse trabalho que meu corpo tem, né? Antes do sangue de fato chegar, eu sei sentir meu útero para saber se já tá rolando esse período, como que tá, se tá para chegar. E eu achei interessante ter esses conhecimentos da ginecologia natural, mas o terapeutizando-se trouxe essa minha intimidade com meu útero, com meus ovários e com meu sangue, meu feminino, com meu caldeirão. A gente fez um trabalho muito lindo, né? Foi maravilhoso. E essa é a primeira vez que eu recebo o ciclo depois do terapeutizando. Eu recebi logo depois que a gente fez, porque eu já estava no período de preparatório, né? Para receber essa amiga. E agora esse é o primeiro depois do terapeutizando-se, porque não estava tão próximo, né? Ainda estava dentro do suporte dos 7 dias, quando ela chegou mês passado. E eu dei a sustentação para continuar nesse mesmo trabalho, dessa amizade com o meu feminino. Essa semana também teve muito trabalho e relação com a minha força sensória, né? Que foi esse desfecho lindo nessa live com Gaspa. E ela chegou, veio me visitar novamente, essa amiga. Uma amiga que chama de amiga, amiguinha, e aí eu aprendi também a chamar de amiga. E a sentir, né, como amiga, a sentir toda essa magia que acontece, essa transmutação linda do nosso corpo, uma transmutação física, né?
Todas agem no físico, mas essa é bem certeira, né? Ela chega. E eu senti de trazer, vamos ver o que vem. Tenho conversado com o meu útero, então começou todo esse trabalho do meu corpo, né, pra trazer esse ciclo. E conversei muito com o meu útero quando eu comecei a perceber, né, as contrações, aquele inchaço que acontece. Trabalhei no meu mundo interior para sustentar aquela ternura, a docilidade, o recebimento da amiga menstruação como amiga, com carinho, com bons olhos. E matar Deus tá me ajudando nisso também, que esse Deus que a gente cria também fode com o nosso ciclo menstrual, com o nosso feminino lindo. Ele fode com tudo. Tá sendo muito bom matar ele. Muito bom. Trabalhei muito a morte dele naquele vídeo que eu falei, furo, delito, desintegra e transmuta. Tem uma parte que é com ele, entendeu? Sendo maravilhoso. Até mesmo essa intimidade com o meu feminino, com a minha vagina, com o meu útero, com meus ovários. Na minha adolescência eu tomei aquelas injeções que eu não lembro se eu ficava sem menstruar, eu sei que era uma coisa muito forte, né, que eu inseri ali no meu corpo. E isso alterou, né, todo o meu organismo e meu bicho sentiu. Eu não percebi naquela época, nem percebia muito o meu corpo. A gente não é ensinado, né, a sentir nosso corpo. A gente é ensinado que ele é sujo, que ele é perigoso, então a gente finge que não sente, né? E ali eu não sentia, né? Fingia que não sentia. Até que essa injeção eu comecei a sentir muitas dores, uma cólica maior, sempre com muita cólica. E aí fui fazer alguns exames e descobri um cisto no ovário esquerdo. Eu era bem nova, acho que eu tinha uns 17 anos. Um cisto até que grande, mas o único perigo dele era estourar e criar uma hemorragia. Mas mesmo assim, né, foi algo muito agressivo pro meu corpo, tomar aquelas injeções. Eu não utilizo nenhuma forma contraceptiva anticoncepcional. Também não tô com a vida ativa, vai ficar. Teve um trabalho muito grande e é isso, né? Mas mesmo assim, essas fórmulas pra mim não dão muito certo, não. Eu tentei pílulas e, nossa, tiveram revertérios, meu bicho não lidou bem com nenhum deles. E depois que eu descobri o cisto, eu comecei a respeitar muito esse movimento do meu corpo e aí a prestar atenção. Poxa, isso tá me fazendo bem, isso não tá. E pra mim, né, isso é uma coisa minha, muito da minha individualidade. E não tinha vontade de ter filho, nunca tive. Quando eu era criança, eu lembro que eu não gostava nem de brincar de boneca porque dava muito trabalho. Isso quando eu era bem criança, né? Mas um pouco depois, assim, com uns 9 anos, eu tentei me adaptar, né? Porque minhas amigas gostavam de brincar de boneca, então eu tentava me adaptar pra brincar com elas, né? E eu tinha só uma boneca da Xuxa gigante, que eu gostava da Xuxa. Que eu mandava ela pra todo lugar só segurando a mão e ela arrastando no chão. Então eu não tinha que cuidar dela, ela era só uma amiga. E eu lembro que eu comecei a gostar de Barbie, né? Saindo um pouco desse assunto, mas aqui a gente é muito criativo, cara. Caralho, a gente é muito criativo. A gente cria muita coisa. Só ver essas criações que a gente tá recebendo, quanta criatividade. E a gente não tinha grana pra comprar Barbie, aí eu pegava a pantufa da minha avó e fingia que era uma Barbie. Eu ficava brincando com as pantufas e
E olha, isso pra mim não era nem um pouco deprimente naquele momento. Depois, quando eu cresci, que eu vi aquilo, eu coloquei todo um drama. Nossa, coitada, brincava com a pantufa. Mas não, era tão divertido fingir que a pantufa era Barbie. Enfim, a gente é muito criativo. Principalmente quando a gente é espontâneo, né? Quando a gente tá naquela fase da infância, muitas vezes a gente é mais espontâneo. E eu continuei com essa sensação de não sentir essa vontade da maternidade. Nunca tive encanto por bebês. Nunca senti a vontade de pegar bebê no colo. Não sentia muita coisa, eu gostava de gatinho. Cachorro também. Mas com bebês não. Eu lembro que, nossa, me fuzilavam porque eu não tinha esse instinto aí com os bebês. Eu lembro disso, cara. Nossa, mas você não acha fofo? Eu falava, não acho, velho. Não me toca, né? E até que eu conheci o pai da Lu. Naquela época todas as minhas relações eram baseadas em paixões. Eu nunca gostei de ninguém de fato assim. Era tudo paixão, eu quero muito, meu, aquela posse. E quando eu vi ele eu falei, meu precioso. E eu encanei tanto que eu consegui, né? Finquei tanto pé ali que eu consegui. Mesmo com um monte de probabilidades disso não acontecer. E aí, como eu tava apaixonada, eu queria ser dele, eu era dele, essas histórias que a gente conta, né? Quando a gente tá louca. É o que eu falo, eu era louca por ele, literalmente louca. E aí, um dia ele falou, né? Nossa, imagina se eu tivesse um filho. E aí eu achei lindo, porque aí ele me queria do lado dele. E aí que começou essa... Ali eu dei a permissão disso acontecer. E aconteceu, né? Porque a gente não se cuidava, então depois de algum tempo isso aconteceu, a gente nem se conhecia direito, fazia muito pouco tempo que a gente tava... Nem era uma relação, era um negócio de doido, né? Dois doidos. Mas tudo bem, de boas. Foi uma experiência foi o furacão aí que chegou. E na gravidez eu tive muitos recebimentos, agora que eu sei, né, o que é recebimento, não eram inteligentes, assim. Meu ponto de vista não era um recebimento passivo, mas eu ficava colocando um monte de gente no meio, culpando todo mundo por aquilo, então havia muitas brigas e tal. Eu lembro de um dia que eu tava aliás, 6º mês da gravidez, eu tava sentindo muita raiva, e eu me tranquei no banheiro e comecei a xingar. Naquela época eu batia muito na minha cabeça, eu batia na porta, sentia muito ódio. Eu ainda... eu senti muito ódio, porque eu idealizei uma gravidez onde ele estaria ao meu lado, e seria aquela fofura, aquela coisa linda. Eu idealizei muita coisa. Não foi nada daquilo. E aquilo me frustrava muito. E também começou, porra, eu vou ser mãe, aquele medo da mãe, medo da responsabilidade, porque é ali que eu comecei de fato a lavar uma louça, cozinhar uma comida, cuidar da minha roupa. E acho que eu entrei em pânico. Acho que tinha medo, raiva, ódio, dó de mim, uma pena de mim. E o momento do parto, né? A minha mãe, ela era doula naquela época, hoje em dia ela é parteira, uma parteira foda. E ela trouxe nessa coisa do parto natural pra mim. Nem sabia o que era. Eu nem não ligava pra essas coisas, né? E aí eu fui ler livros, fui ver filmes sobre isso, eu achei muito interessante tudo que trazia, né? Tanto pro bebê quanto pra mim. E como minha gravidez foi muito tranquila, assim, fisicamente, não teve nenhuma... teve nada, foi maravilhosa, assim, a nível físico, foi muito saudável.
A emocional teve, nossa, turbulência, era vulcão ali. E também com essa coisa aberta, né, corpo aberto ali, um espírito trabalhando comigo, a gente se acoplando ali o tempo todo, mediúnica, sem saber de nada, sem lucidez, sem amor próprio. Aquelas coisas, né, que a gente vive. E chegou, né, o momento do parto e eu não pensava na dor, nem ligava. Ai, que dor. Idealizei, né, que era de sentir umas dorzinhas assim, umas cólicazinhas, o bebê já ia sair e tal. Aí começou, né, uma madrugada. Aí no final da gravidez eu ficava querendo muito, eu queria muito controlar que saísse. Nossa, muito controladora. Ai, bebê, eu não aguento mais essa barriga. Eu até falava com a minha filha. Não, vamos sair, eu não aguento mais. Eu sentava de cócoras pra o bebê descer, mas não é assim que acontece, não. E aí ela chegou quando nossos espíritos sentiram que era chegada a hora. E eu comecei a sentir uma dor forte. Acordei o pai dela e falei, acho que tô no parto, né? Liguei pra minha mãe e a gente foi pra casa de parto ali em Sapopemba, né? Que lá dá pra fazer parto natural. Nossa, um trabalho lindo deles. Muito, muito amoroso, muito carinhoso. Respeitam a sua individualidade, porque eles não ficam te chamando de mamãe, te chamam pelo seu nome. Ai, muito bom. Casa de parto de Sapopemba. E como minha mãe era doula, ela foi me acompanhar, né? Então ela levou a gente. E nenhum dos dois dirigia, não dirige até hoje. É uma coisa que nossa, eu vou fazer, dirigir. Comecei a aprender há pouco tempo, eu tinha muito medo. Há um ano atrás eu percebi que esse medo... E aí minha mãe começou a trazer o carro e eu comecei a dirigir. Muito louco. Mas logo eu vou aprender mais, eu vou aprender tudo, né? Porque ali a gente só foi até a segunda, terceira marcha. E nós fomos, a gente morava na Zona Oeste, na Zona Leste, né? Lá em São Paulo. Uma viagem. Falei, vou chegar lá, o bebê vai nascer. Nossa, idealizando tudo, controlando. Nada disso, a gente chegou lá, eu ouvi a mulher ainda falar, nossa, mas ela ainda nem entrou em trabalho de parto. Eu falei, eita, o que será que é trabalho de parto então? Eu comecei a ficar com medo. E quando você tá no meio daquela dor, daquela intensidade, não tem como você controlar. Então o medo chegou e eu comecei a receber já. E se intensificou, né? Fomos pra casa de uma tia minha ali perto. Fiquei ali sentindo. É lógico que cada uma tem um parto, né? Como eu tava muito no controle, tava muito contra o meu temperamento, a minha natureza. Tinha um monte de fator, né? Que eu tava ali no meu momento, então foi muito longo o meu tempo. Eu lembro que chegou uma menina lá, da mesma idade que eu, depois na casa de parto. Ela chegou, 4 horinhas depois ela já tava no quarto com o bebê. E eu fiquei, nossa, mano. E nosso trabalho de parto durou 18 horas. Assim, contando depois de um tempo, né? Porque eu ainda nem tava em trabalho naquela hora. E eu recebi tanta coisa. Eu tava fora. Eu não via nada aqui, ó. Nesse trabalho de parto natural a gente anda, trazem comida, o banho, porque o contato com a água ajuda muito, né? A nosso corpo se harmonizar. E a descida do bebê, tudo faz muito sentido, né? A água, né? O fluir, deixar passar. E a Lu tava ali no trabalho dela e eu no meu, em comunhão, né? Trabalho mediúnico, ter um filho. E eu lembro que, mano, chegou uma hora que eu tava tão cansada que aí depois de um tempo eu fui pra casa de parto, né? E isso minha mãe acompanhando, porque como elas sabiam que minha mãe era doula, elas deixaram ela me acompanhando, ela foi parteira no meu parto. E foi maravilhosa. E eu xingava ela, hein? Porque ter esses personagens ali fisicamente, na hora de um recebimento que você tá, ó, pra lá de Bagdá, caracas, eu xinguei ela tanto. O pai dela não podia nem encostar em mim, porque eu tava no meu bicho de força, tava muito forte meu bicho de força comigo. E aí encostavam em mim e me dava
Daquela coisa de bicho, sabe? De me recolher pra mim. Era eu aqui dentro. Eu não queria ninguém no meu mundo. Era eu e a Luna. E recebi muita coisa. Eu lembro que eu dava umas apagadas, né? Porque eu já tava sem dormir há muito tempo. E eu conversava com uma galinha. Ficava conversando com a galinha, minha galinha. Depois eu acordava na contração. Nossa, que viagem muito louca. E aí tinha hora também que eu dormia, né? Assim, eu dormia sentada.